Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor André Ribeiro, sou tutor dos cursos da área de Tecnologia da Informação na pós-graduação, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário Internacional Uninter. Também atuo como professor e tutor, na área de cursos de Tecnologia da Informação. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí que tem dado bastante vários temas em torno da inteligência artificial, né, que é uma coisa que já tem sido usual para nós, né, como usuários, temos utilizado em diversas tarefas do dia a dia, né, temos feito consultas, pesquisas, temos feito criado imagens, né, criado vídeos, então nos dá uma possibilidade muito grande de automação nesse sentido, em diversas tarefas. E para isso, eu trouxe já uma figurinha carimbada aqui, que eu até agradeço por ele ter aceitado o nosso convite, o professor Marcelo Paranhos, né, ele vai falar um pouquinho aqui sobre a história dele, para quem não conhece, né, mas ele também é um grande parceiro aí no programa Mundo IA, né? Então, professor Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, nesse Por Dentro da Pós. Queria que você apresentasse um pouco para o nosso público. Olá, professor André. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou Marcelo Paranhos, nós somos parceiros lá no Mundo IA também, né? Sou tutor dos cursos da área de Engenharia e Tecnologia e sou especialista em gestão de engenheiro mecânico, especialista em gestão de projetos e mestre em ciências e matemática. Legal, professor. Hoje, então, vamos dar um pouco mais de continuidade e falar mais diretamente para os nossos alunos, né, dos nossos cursos. Professor, hoje a gente está vendo aí esse contexto global em torno da IA. A gente vê que tem muito interesse, né? Então, eu até trouxe um roteirinho aqui para a gente se basear um pouco nele. Eu vou, se me permitir, ler aqui o tópico e os subtópicos aqui, só para a gente ter um norte, né, para falar um pouco sobre esses tópicos em si, né? Então, qual que seria o papel da IA no contexto atual? A gente vê que tem uma disputa por hegemonia, né, entre as grandes potências, né? Isso não é segredo para ninguém. Nós vemos aí os Estados Unidos, nós vemos a China, que estão disputando essa hegemonia tecnológica, né? Ela tem aumentado a capacidade econômica por meio da automação, da produtividade também. Isso são resultados assim muito palpáveis, né, ultimamente. Ela tem fortalecido principalmente o poder militar, né, por meio de armas autônomas, inteligência estratégica. Ela tem ampliado a influência política global e ela tem criado uma espécie de corrida tecnológica, né, comparável ao que acontecia na Guerra Fria. Em torno desses tópicos aqui, o que o professor entende sobre o que está acontecendo nesse atual momento? Bom, sobre a ótica da geopolítica e o impacto da economia global, né, a gente pode dizer o seguinte, que durante muito tempo, né, o setor industrial, na verdade o setor industrial, o que caracteriza uma nação desenvolvida, uma nação avançada, né, é um setor industrial eficiente, forte e eficiente, setores industriais, né? Indústria do agronegócio, indústria metalmecânica, indústria têxtil, enfim, toda a sua capacidade industrial, né? Então, a eficiência industrial é que caracteriza uma nação muito forte. Durante muitos anos, os países desenvolvidos eles buscaram fazer essa transição da produção artesanal para a produção em massa. Durante muitos anos, tanto os japoneses quanto os americanos, né, saíram da produção artesanal na direção da produção em massa e fizeram uso para que você não perdesse a qualidade no aumento da produção em massa, fizeram uso de filosofias, como filosofia enxuta, né, filosofia Lean Six Sigma, a fusão do Lean da Toyota com a Six Sigma americana, da Ford, né, deu origem ao Lean Six Sigma. Então, essa filosofia facilitou e possibilitou durante muitas décadas que a produção em massa conseguisse ser feita, a gente conseguisse uma grande escalabilidade na produção de produtos, né, de bens e produtos,
sem perder a qualidade. Então, já no início dos anos 2000, a gente já começou a ver muitas fábricas começando a ser robotizadas, automatizadas, né? E a partir daí também, muita coleta de informação, coleta de dados, né? Análise preditiva de informação e tudo mais. Então, a indústria, principalmente a indústria metalmecânica, né? Ela é hoje a plataforma ideal para receber novas tecnologias, como a inteligência artificial, por exemplo, né? Então, tanto a automação quanto a análise preditiva, a coleta de dados, elas precedem o uso da inteligência artificial, né? Então, a chegada da inteligência artificial faz com que essa indústria metalmecânica e essa indústria do agronegócio, têxtil, todas as outras indústrias de uma nação desenvolvida ainda se torne ainda mais forte, né? Com uma análise de dados ainda melhor, uma análise preditiva, uma redução de custos, uma melhoria significativa de qualidade, né? E então, assim, eu acho que o principal impacto da inteligência artificial é na indústria, né? No setor industrial, e que faz toda a diferença no mundo globalizado como nós temos hoje. Por isso que Estados Unidos, própria União Europeia, né, a China, o Japão, são grandes players hoje da inteligência artificial. Mesmo porque dentro dessa área industrial, né, eu acredito que também em outras áreas, assim como a área da medicina, por exemplo, essas aplicações, a gente vê resultados assim muito imediatos, né, de como tem funcionado isso, né. O interessante é que de uns anos para cá, a partir do advento aí desses grandes modelos de grande porte, aí, como o ChatGPT, né, esses sistemas aí como a gente conhece hoje em dia, essas plataformas, né, elas proporcionaram uma popularização, né, da inteligência artificial, que não é uma tecnologia nova, né? Ela surgiu em 1950, lá na década de 50, com ideias lá do Alan Turing, né, que era um pesquisador britânico. Mas uma característica importante, assim, para como a gente chega nessa geração de resultados mais assertivos hoje em dia, é a questão das iterações, né? Então, um sistema de IA, né, ele é movido por diversos ciclos contínuos de iterações, né, até você chegar a um modelo mais assertivo, né, para você acertar. Então, isso sendo aplicado na indústria, na área da medicina, em outras áreas, a gente tem estudado, pesquisado muito na educação também, como que isso pode funcionar, um pouco mais complexo esse tipo de relação, né, com essa área, mas é muito importante, né, porque os algoritmos ali, eles acabam reconhecendo um determinado padrão e agindo conforme o comando do usuário, né? Então, é interessante o professor ter abordado isso. Mas a gente tem passado aí, dentro do contexto atual, né, como existe essa disputa por hegemonia, utilizada como ferramenta política, a gente tem visto aí que a IA tem sido usada em aplicações militares, né, principalmente por esses players aí como Estados Unidos e Israel, né? Então, baseando-se nisso, né, mudando totalmente ali a vertente do que a gente tem conversado, ela tem sido utilizada em sistemas de vigilância em massa, drones autônomos e armamentos inteligentes, né? E às vezes os drones não precisam ser muito caros. A gente vê que o Irã tem utilizado aí drones de R$20 mil para abater caças de milhões de dólares americanos, né? E, obviamente, num número muito inferior do que os Estados Unidos têm causado de danos para eles, né? Mas a gente tem visto que isso tem acontecido, né? É um fato. Análise de inteligência, como não poderia deixar de ser, e, enfim, mas ela também, digamos assim, tem sido utilizada para o mal, se é que a gente poderia dizer nesse sentido, né? Como que o professor tem visto essas notícias aí que têm surgido em relação atualmente? ao uso da IA nos conflitos militares, né? É claro, na indústria, como a gente vinha falando, você já vinha sendo preparada para isso, ficou muito mais fácil você implementar,
porque você já tinha uma indústria automatizada, já tinha um processo de coleta de dados, de informação, então a IA só entrou como uma ferramenta para melhorar e melhorar a eficiência e a performance, né? Já na outros setores, como por exemplo na indústria militar também, você já tem automação na indústria, né? Mas no conflito militar não, né? Então o que está acontecendo hoje no conflito militar? Como a gente falou, primeiro vem uma automação, coleta de dados e o uso da IA para poder otimizar e melhorar a performance disso, né? Precisou, devido ao conflito, que isso ocorresse a passos largos ali, né? Rapidamente. Então, automatizar o conflito e aí utilizar coleta de dados e inteligência artificial para poder integrar tudo isso e melhorar a performance, né? Tanto é que na guerra da Ucrânia, a primeira guerra é uma guerra onde a gente está vendo a história da tecnologia em conflitos militares sendo escrita diante dos nossos olhos, né? A Ucrânia foi o primeiro país no mundo, né, que ganhou território agora recentemente, algumas semanas atrás, ganhou territórios gigantescos no conflito com a Rússia, né, utilizando apenas automação, robótica e uso de inteligência artificial. Elas já vinham utilizando drones, né, que é uma espécie de automação, né, robótica, com inteligência artificial. Isso aí, a gente tem visto, né, esse processo de fabricação e utilização de drones desde o início da guerra, né? A Ucrânia hoje, acredito que passa a ser uma das grandes potências mundiais em termos de tecnologia, tecnologia avançada, né, no mundo. Acho que Israel e Ucrânia... Mas hoje, Ucrânia, no caso, seriam os drones? Drones e agora a utilização de outros equipamentos além de drones, né, de robótica no campo militar. Uhum. Então, recentemente eles conquistaram um território inteiramente com o uso de robótica. Aqueles cachorrinhos, né? Robótica, sim, tanque robótico, drones pelo ar, né? Tudo dirigido por pessoas, né? Por humanos à distância, com o uso de inteligência artificial. Isso não é, não é uma coisa nova assim também, né? Porque você vê o envolvimento dos militares, da indústria militar com tecnologia, né? A própria internet, ela surgiu do ambiente militar, né? Com a ARPANET. Né? Claro, a internet é militar, a inteligência artificial é militar e depois popularizou para que fosse aplicado também na indústria e tudo mais. Mas, assim, o uso da inteligência artificial num conflito é novo. Né? Da forma como a gente vê hoje, né? Com a expansão das redes neurais artificiais. Você nunca viu um exército de robôs com cachorro, tanques e drones conquistando um território contra um exército de seres humanos, né, russo. É a primeira vez que a gente está vendo isso na história. Embora, claro, a gente sabe que toda essa tecnologia, tanto a internet, inteligência artificial, é tudo tecnologia militar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que houve uma aceleração da automação e do uso, né, dos dados para chegar na aplicação da inteligência artificial e isso ir para o campo de batalha, né? O mesmo deve acontecer nessa mesma linha na área da saúde, né? Também em breve. Mas eu acho que a área militar hoje é uma das principais. Os Estados Unidos também ele tem uma tecnologia em uso muito, muito avançada, que já está sendo em uso no Oriente Médio, que é também para detectação de ameaças, né? Para detectar ameaças, que é o Project Maven, né, que eles chamam. Então, assim, tem esse projeto dos Estados Unidos, utilizado no Oriente Médio, e também tem os drones, esse que a gente acabou de falar da Ucrânia, né? A Ucrânia também usa drones turcos, né? A Turquia também fornece drones inteligentes para a Ucrânia. E a China, né, por outro lado, também investindo pesado no uso de drones, porque é uma arma barata, pode ser controlada à distância, com o uso de inteligência artificial, GPS, né, geolocalização. E pode ser produzida a escalabilidade é enorme, né? Então custa 30, 40 mil dólares um drone contra R$1 milhão de um míssil, mais de 1 milhão, né, de dólares
um míssil teleguiado, por exemplo. Então essa é a grande diferença que a gente está vendo financeira, né, econômica, nessas guerras tecnológicas. Na verdade, claro, ninguém gosta de guerra, né? Gostaria que não tivesse nenhuma, assim, não sou a favor de nenhum tipo de guerra. Mas a gente vê, assim, que a eficiência, né, no ataque, né? Por exemplo, como eles descobriram por meio da inteligência, né, onde se localizava o comandante supremo do Irã, né, o Ali Khamenei, e como que eles acertaram diretamente o local onde ele estava, né? Com míssil para... Então, teve uma eficiência, assim, de perto Sim. de 100% ali, né? É. Claro que a gente tem outras questões e políticas envolvidas. E, por exemplo, a gente vê esses grupos terroristas aí, como Hamas, que eles se refugiam no subterrâneo de hospitais, né, de escolas, né? Isso, as crianças ficam como escudo, que é uma coisa muito complexa, né? Muito essa triste. questão que você falou do primeiro ataque, né, dos Estados Unidos, além de ter toda a tecnologia, obviamente, né, a precisão também, mas eles já vinham sendo monitorados há muitos anos, né, pelo Mossad. Então eu acho que mais de 10 anos, né, eles são acompanhados, cada passo deles é acompanhado dentro do próprio território iraniano. Então isso facilitou com que o ataque fosse bem sucedido naquele dia, né? Então... Não é só o uso de tecnologia, mas também esse monitoramento, né, que é feito. Eu acho que em breve a gente vai acabar visualizando pela TV exércitos de robôs, alguma coisa nesse sentido, né? Não demora muito para que você não tenha mais nenhum lugar tem a notícia que você passou sobre a Ucrânia. Eu não tive a possibilidade de ver isso, né, como notícia, mas acredito que em breve a gente não está muito longe disso, né? Não, já tem alguns canais especializados, né, no YouTube que acompanham de perto a guerra, né, com bastante relatório, informação e tal. Então a gente acaba assim compartilhando, né, esse tipo de informação. Claro que não vem de nenhum órgão oficial, né, que fizemos um ataque. Nunca a gente vai ter isso vindo, né, pela televisão e tal, mas são conflitos que a gente sabe que está acontecendo, né? Então, espero que isso não se estenda por muito tempo, né? E o que você acha? Você acha que a IA tem se tornado ainda uma ferramenta de manipulação? Os deepfakes, os outros fake news, hein? Sim, a gente teve alguns casos, né? Principalmente com viés político, né? Com viés político, né? Teve um caso clássico, né? Que foi aquele Cambridge, né? Analytica. E uma série de outras situações. A própria eleição indiana parece que sofreu uso de desinformação por meio de IA. A eleição americana também, né? Sofreu também esse tipo de ataque. E assim, eu não vejo o problema, por exemplo, de você usar a IA na política para passar uma informação de um dado real, né, de uma situação real, de forma lúdica, ou utilizando IA, ou humorística, sei lá. Né? O problema é quando você usa essa tecnologia para gerar difamação, né? Desconstrução da imagem de uma pessoa. Então, o uso de bots, né, para criar mentiras. A gente sabe que existe algum país, eu não quero nem citar, né, mas não é aqui da América, mas é do outro lado lá, mas que tem fábricas, né, fazendas de bots para criar uma verdade fluida sobre uma pessoa, né, e contínua. Uma verdade, né, entre aspas. Então, uma desinformação, uma mentira sobre uma pessoa para desconstruir aquela pessoa. E isso pode ser utilizado em qualquer país do mundo, né, em qualquer momento desse país. Isso depende muito do interesse. Por exemplo, a gente vê assim que o interesse de um povo não é o suficiente, né? Às vezes tem um interesse por trás ali de uma grande potência, né? De que tem um alinhamento ideológico, alguma coisa nesse sentido assim.
E nós, em breve, aí, teremos as nossas eleições aqui, né? Então, vamos ver, antecedendo a isso, alguns meses antes, o que vai começar a acontecer. Eu acho que Sempre lendo nas entrelinhas, né? As é, coisas que acontecem. o cuidado que tem que ter é justamente isso, né? Para você não gerar uma onda de mentiras, né? Em cima de uma pessoa, seja independente de qual lado seja, né? Com o uso da inteligência artificial. Acho que aí sim além de uma covardia, né? Uma coisa que é desproporcional, né? Principalmente num período de eleição. Ainda mais se consegue viralizar, né? Você consegue viralizar Então com agora isso. a gente fica assim, sabe? Quando veio tava lendo recentemente que há a possibilidade de ser proibido o uso da inteligência artificial no período de eleição, né? Mas Então assim, eu não sei. será que funciona isso? Seria uma lei seca da IA, né? Então eu não sei se funciona, mas é preferível isso do que você ter um excesso de rigor também, né, na liberdade de expressão. Então assim, vamos interromper, né? Para que não tenha punições, não tenha pessoas presas, né? Porque as pessoas vão usar, vão brincar, vão fazer meme, vão fazer. Então, para que a gente não tenha esse problema novamente, acho que é preferível você, durante um período, não usar, né, do que ter que lidar com isso depois. Né? Pois é, eu acho que na verdade, uma regulação da IA de uma forma ali bem coerente, isso é utópico, né? Porque até hoje não conseguiram regular a IA conforme ela deve ser regulada, né? Sempre está pendendo para algum lado, assim, algum tipo de interesse mesmo. Talvez isso fosse algo a se pensar, né? Nesse sentido. Será que ela vai ser regulada ainda? A gente pode esperar isso? A gente não está... Acho que a sociedade como um todo não está tendo tempo, devido a esses conflitos, essas guerras, né? A gente não sabe se daqui algumas semanas a gente vai ter um conflito ainda maior, né? Escalar. Então, assim, não está nem tendo tempo. Eu acho que as grandes potências não estão nem pensando na regulação da IA. Porque eles não vão fazer isso agora e não querem nem saber. Se nós, enquanto sociedade, queremos saber sobre regulação, alguma coisa assim. Porque eles estão em guerra. Né? Tanto é que tem um tratado, convenção para uso, limite de uso, veja só, limite de uso de robôs e tecnologias com IA em conflitos militares. Você acha que alguém vai obedecer um tratado desse num conflito, por exemplo? É uma guerra é guerra. Exatamente. Né? Então, assim, são coisas que parece que as pessoas não estão num jogo, né? Então, vocês vão se matar, mas não use robô. Então, assim, acaba caindo no descrédito, né? Essas pessoas que tentam fazer esse tipo de... É muito diferente, por exemplo, de você proibir a utilização de armas químicas, né? Contra uma população. Agora, o uso de um robô, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Primeiro porque você não vai nem saber se vai ser usado ou não. Porque às vezes fica escondido, né? Se for um soldado mesmo, ele pode se esconder. Israel e, se não me engano, a China também já tem micro-robôs. Em formato de abelha, em formato de mosca. Né? Se hoje você tem um drone explodindo um tanque, daqui a um tempo você vai ter uma mosca explodindo um tanque, ou explodindo um prédio, né? Ou explodindo uma pessoa. Então, não tem como você segurar mais isso. Eu sempre falado sobre guerra, né? Que isso tem influenciado também a economia, né? Então, a IA, na verdade, está redefinindo algumas cadeias globais de valor, né? Então, é aquilo que a gente volta ao princípio ali, de que os países que dominam a IA, elas controlam esse tipo de tecnologia-chave, né? Hoje em dia. E os países que estão se tornando dependentes dessa questão, assim, está gerando uma baita de uma desigualdade, né? Nesse sentido. Então, acho que por isso que existe essa preocupação hoje do nosso próprio país, aqui no Brasil, né, de construir data centers, né, fazer acordos aí com essas big techs para ter algum tipo de posicionamento, né, relevante dentro desse contexto global. O que o professor acha sobre isso, hein, professor Marcelo? Olha, a previsão é que até 2030 a gente vai ter
Falando agora de desigualdade, né? A gente vai ter uma redução de 40% dos empregos globais. Então, o que vai acontecer? A gente vai tirar emprego da Ásia, da África, da América do Sul, né? Do Sul global, digamos assim, né? 40% desse emprego e, contrapartida, um aumento de 20% a 30% da renda per capita de Europa, América do Norte, né? China, os países que detêm a tecnologia de inteligência artificial. Né? Ou seja, a gente vai ter até 2030 uma transferência de renda, uma redução de renda, né? E um aumento de renda per capita desses países, ou das pessoas, né? Desses países que têm inteligência artificial. Então, assim, essa é uma forma de gerar desigualdade. Né? Você vai tirar emprego, mas como é que você vai proibir? A mesma indústria, os mesmos que estão gerando emprego, de melhorar a eficiência da sua operação. Né? Como é que você vai proibir? Só que, assim, há uma responsabilidade, porque você tem 40% de pessoas dedicadas a essa indústria durante décadas, né? Países dedicados a essas indústrias, uma força de mão de obra dedicada a essa indústria que vai ficar. E esse volume de desempregados, assim, o que eles vão fazer, na verdade, né? Essa é a grande questão. Isso já absorvendo aqueles que vão ser capacitados para utilizar a inteligência artificial. Né? Então, 40% já... esses dias até eu estava... Acho que até a gente já conversou sobre isso, né? Porque eu mesmo já trabalhei como designer gráfico, né? Hoje em dia, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, num empresário, ele precisa de um outdoor, alguma coisa assim, ele não vai mais recorrer a um designer. Ele vai entrar ali no Nano Banana, vai fazer um prompt, pedir exatamente o que ele quer, pegar aquele layout e mandar numa gráfica para fazer o outdoor dele, lá, né? Ou alguma coisa assim, algum material gráfico para ele. Isso já é concreto, né, hoje em dia. Né? Tudo bem, é muito bonito a gente dizer que não, mas é quem está por trás ali dos bastidores ali, quem pensa, né? Mas isso está tudo automatizado, isso está virando algoritmo hoje em dia, está sendo compartilhado, né? Sem qualquer tipo de vergonha, né? Entre essas plataformas, assim. Então é realmente algo para a gente refletir sobre isso, né? 15 trilhões. 15 trilhões vai ser o mercado com uso de inteligência artificial. Né? Vai circular 15 trilhões até 2030. Né? A China pretende investir 14% do seu PIB em inteligência artificial, enquanto os países investem até 3, 5% do seu PIB em armamento e tecnologia, né? Você vê a importância da inteligência artificial, né? Atualmente. É um novo petróleo, né? Professor Marcelo, o papo está muito bom aqui, né? A gente podia ficar mais 1 hora, 2 horas, mas a gente vai deixar um pouquinho lá para o mundo IA. Sim. Né? A gente até convida quem está nos assistindo, né, para participar do nosso programa, que acho que daqui a 1 semana, né? Isso. Podemos discutir, podemos levar esse mesmo tema, né, para falar sobre isso lá. Sobre isso lá, né? Professor, quer deixar algum recado aqui para os alunos do seu curso? Fique à vontade. Eu acho que se existe um momento para a gente se capacitar e sair na frente, né, e não ficar apenas como um mero telespectador do mundo, né, e daqueles que vão se capacitar e vão ter sucesso, né? Eu acho que esse é o momento. A gente está passando por um momento, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Nesse exato momento, a sociedade está no olho do furacão, numa transição sem precedentes. Então, eu acho que agora é o momento das pessoas se capacitarem, buscarem cursos, né, buscarem se aperfeiçoar, principalmente, independente da área. Tá? Acho que a tecnologia é para todas as áreas. Né? Inteligência artificial, gestão de dados, ciência de dados. Né? Acho que isso vai ser essencial para o profissional, né, de qualquer área no futuro. Sr. Marcelo, agradeço muito a sua presença aqui. A gente vai se despedindo do programa de hoje. Agradeço a participação de todos.
né, para os alunos aqui dos nossos cursos, principalmente aqui da área de tecnologia da informação, da qual eu sou tutor. Então, qualquer dúvida, pode nos enviar aí pelo canal da tutoria, né, para, se vocês quiserem, tiverem interesse em estar ingressando em outros cursos, consulte o site da Uninter, procurem lá pela parte de pós-graduação, vocês terão acesso a uma gama muito rica de cursos das nossas áreas aqui, tanto da área de tecnologia da informação, como da área de engenharia do professor Marcelo Paranhos, tá? Agradeço a todos aqui, fiquem bem e até o próximo programa. Até mais.